A graça me faz ter sede de Deus. Este é o tema aqui do nosso devocional de hoje e para o nosso tema nós vamos ler Salmos capítulo 42, versículos 1 e 2. Assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui está falando de uma procura, de uma necessidade. E o irmão Branham, na mensagem Hebreus, capítulo 6, terceira parte, no parágrafo 137, ele falando de Melquisedeque, como Melquisedeque surge aqui no contexto do livro de Hebreus, e ele vem falando deste amado Senhor. Ele diz assim, olha, eu compreendo o que ele teve que fazer, o que Deus teve que fazer para que esta alma nossa fosse saciada. Porque o salmista escrevendo também diz assim que nós viemos ao mundo sobre a condição do pecado, não é isto? Viemos ao mundo falando mentiras, viemos ao mundo já com uma sentença sobre nós. E o que precisava ser feito para que este quadro mudasse? Ora, você sabe de uma coisa, que Deus não quer que ninguém se perca. Ele está procurando salvar aqueles que estão perdidos. O irmão Branham diz, Deus se tornou em mim, em um de nós, para que eu, pela graça, pudesse me tornar Ele. Deus se fez humano para que nós, através da graça de Deus, pudéssemos estar com Ele um dia na eternidade. Ele tomou meus pecados para que, através da sua justiça, eu pudesse ter vida eterna, Que coisa maravilhosa. Eu mesmo não poderia escolher. O homem sempre está escolhendo as coisas erradas. É a tendência desta carne que temos. Eu mesmo não poderia escolher. Minha natureza era pecaminosa. Minha natureza era de seguir como o mundo está indo aí fora. Você vê que a tendência do mundo é sempre afastar Deus de suas vidas e aproximar do gosto da maioria. É sempre isso que eles desejam. Então ele diz, eu mesmo não poderia escolher, minha natureza era pecaminosa. Eu não tinha nada a ver com isso. O salmista escrevendo, nasci no mundo, fui formado em iniquidades, vim ao mundo falando mentiras. E o irmão Branham diz, nem mesmo uma chance, de modo algum, nada, nem mesmo um desejo havia em nós ou haveria em nós de ir a Cristo se a graça de Cristo primeiramente não nos alcançasse. Às vezes nós pensamos, eu comecei a buscar a Deus, mas se você olhar mais a fundo, você verá que Deus veio ao teu encontro, despertou dentro de você uma vontade de mudança e então você passou a buscar por Deus, mas Deus veio primeiro ao teu encontro. Diga para um porco, ele diz assim, que ele está errado, que ele está comendo lavagem, você está errado de fazer isso. Ele não estará nem aí para você. Ele diz, veja o tanto que ele vai disputar. Não vai disputar nada. Para ele, aquela é a vida que ele tem. E ele diz, diga para um corvo que estaria sentado, para um urubu que estaria sentado sobre carniça, que aquilo ali é errado. Ele não olhará para você. A natureza dele é aquilo, é o que ele sabe fazer, é o que ele quer fazer, é o que ele deseja fazer. Então ele veio e diz assim, olha, é desse jeito. Ele talvez olharia para você, se pudesse, nesse quadro que ele está fazendo aqui, e diria, olha, vai cuidar dos seus próprios negócios, aqui o 138, vai cuidar dos seus próprios negócios. Mas ele veio e diz, mas a graça de Deus, que alcançou, eu creio, a mim, e alcançou a você, a graça de Deus é que muda essa natureza. Natureza antes pecaminosa, que desejava apenas o erro, as festas, o mundo aí fora e seus prazeres, essa natureza foi mudada por Deus e agora você não quer mais aquilo que desejava antes, mas está à procura deste caminho mais excelente, desta gloriosa bênção que o Evangelho traz. O Evangelho fala de boas novas, o Evangelho está falando de uma novidade de vida.
todos aqueles que buscam a Deus e o encontram e o seguem e ouvem as suas palavras, ele não precisa de nada do mundo para satisfazê-lo. Ele não se sente aí na necessidade, como você vê pessoas aí, elas se sentem, né, de precisarem recorrer a vícios, de palavrões e coisas tais. Eles não fazem isso. O homem que encontrou com Deus, ele tem uma novidade de vida, é uma vida diferente, é uma vida muito peculiar, muito diferente de tudo que o mundo tem. E isto por quê? Porque este homem passa a ter também uma sede. A hora que ele é alcançado pela graça de Deus, que ele compreende o amor demonstrado por Deus na cruz, tudo para ele muda agora. Ele não consegue mais fazer as coisas, fazer aí as suas escolhas, tomar as suas decisões, sem pensar naquele amor da cruz. Ele passa a desejar sempre agradar a Deus. Há uma sede dentro dele, que leva ele a sempre procurar fazer mais por Deus. A graça de Deus é que muda esta natureza e me dá a oportunidade para desejar e almejar ter sede. Teu amor, a Bíblia diz, sua bondade são melhores para mim do que a vida. A benignidade do Senhor é melhor do que a vida, diz o salmista. Meu coração te almeja, deseja, minha alma tem sede, sabe, deste Deus vivo, deste Deus poderoso, deste Deus das Escrituras, que salvou lá atrás, está salvando agora e ainda vai salvar enquanto houver tempo, muitos, milhares ao redor de todo esse planeta. Agora, você tem que desejar isso. Isso tem que estar dentro de cada um que professa ser um verdadeiro cristão. É o que a graça faz, ela vai fazer você ter sede. Quanto mais você busca a Deus, mais você quer. Você não está aí desanimado pela beira do caminho, você não está aí cabisbaixo pela beira do caminho, mas você quer mais deste Deus vivente. Você quer mais do Espírito do Senhor sobre você. Davi disse isso: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E Deus deu ao homem aquela sede para adorá-lo, para amá-lo e para procurá-lo. Deus colocou isso dentro do homem, para que o homem buscasse recursos em Deus, para que o homem se voltasse para Deus, deixando sua vida pecaminosa e agora indo em direção ao Senhor, abrindo mão das suas convicções, das suas razões e servindo a Deus. Mas o homem, este homem a perverteu através do chamado do diabo. Em vez de pegar tudo isto, todo este anseio da alma e aplicar isto na palavra, ele diz então, esta sede que era para ir à palavra, para amá-lo, para buscá-lo, para procurá-lo, para adorá-lo, essa sede então passa a ser pervertida pelo diabo e agora ele vai e cobiça as mulheres e os prazeres e as coisas do mundo, tentando satisfazer aquela santa criação que Deus colocou nele para amá-lo. Então nessa busca, nesse desejo de tampar esta vontade, sabe, de esconder esta vontade que está dentro da alma, de servir a Deus, o diabo empurra todos esses prazeres da carne para que você procure tampar uma coisa com a outra. Mas você vai vendo assim que mesmo aqueles que saíram, que estão afastados, longe dos caminhos do Senhor, talvez lá nos seus vícios, na sua vida suja, pecaminosa, talvez sorrindo numa mesa com muitas pessoas. Porém, volta e meia, aquela alma que está sendo sufocada pelo pecado, ela dá o seu gemido lá dentro. E aquele ambiente de aparente alegria, de repente, em questão de segundos, se torna em um ambiente frio, gélido, aonde não haja mais nenhum tipo de emoção ali dentro. Ora, mesmo distante, você sabe que a tua alma precisa de Deus. Você precisa da graça de Deus. Então ele diz, olha,
é assim, ele coloca as coisas do mundo tentando satisfazer aquela santa criação que Deus colocou para amá-lo, ele a coloca sobre as coisas do mundo. Mas, irmão, quando uma vez ele é mudado e aquela fonte com larvas de mosquito, né, aquelas águas paradas, sujas, são tiradas, aquela cisterna é desfeita, é limpa, é esterilizada e volta a correr ali uma pura palavra de Deus, é colocada novamente naquele lugar, então naquela fonte, então o pecado nunca pode tocá-lo. Se esta fonte está jorrando dentro de você, o pecado nunca pode tocá-lo, porque você estará tão cheio de Deus, teu coração não almejará as coisas do mundo, tua alma não desejará as coisas do mundo, seu coração, sua mente não ficará presa aqui a fazer as vontades da velha carne, mas você estará gastando, entregando tudo que você tem em prol do reino de Deus, fazendo por ele mais, assim como o salmista volta a dizer aqui, colocou no seu salmo, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E quando você fizer tudo isso, então você também entrará aqui neste anseio da alma, que é quando entrarei e me apresentarei à face de Deus. Você quer isso? Você quer chegar diante de Deus, sabe, levando muitas coisas, uma vida cristã correta, você deseja ir à presença de Deus, ali com todo um arsenal de benfeitorias em prol do Evangelho. Eu espero que você almeje, busque, deseje por uma vida melhor todos os dias. Não entre nesse deserto do mundo seco, sem vida, frio, mas fique onde há uma fonte jorrando, porque ali você estará na presença de Deus. Amado e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essas palavras, que nós possamos ser ajudados, ó Deus, socorridos em tempo oportuno. E, Pai, pedimos também, Senhor, que estas enfermidades que infelizmente atormentam ainda algumas famílias e lares, seja repreendido nesta hora, Senhor, e que todos venham ter saúde, sua saúde restaurada, ó Deus, seu lar consagrado novamente a Ti, aqueles que estão afastados, desanimados, encoraja-os, ó Deus, novamente, eu te peço, e aonde esta voz, este áudio chegar, Pai, que vidas sejam socorridas e abençoadas, é o meu desejo, é a minha oração para esta quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.